Olá, queridos, sejam todos bem-vindos à aula 7 do nosso módulo 2 do curso Célula Movimento. Hoje nós vamos falar sobre um tema ministrado pelo pastor Beomong. Nós falaremos sobre a importância de investir em pessoas, de treinar pessoas. E isso nós aplicamos na célula, porque a célula é um lugar de relacionamento, é um lugar de fazer discípulos. A célula é uma oportunidade que temos de investir em outras vidas, de ajudar pessoas a viverem o Evangelho, a crescerem na palavra de Deus e a serem melhores instrumentos de Deus, seja em casa, no trabalho, na igreja, em todo lugar. Então, pensando nesse sentido, na célula como um lugar para investir em pessoas, para treinar pessoas, para capacitar pessoas, e nós já viemos falando sobre isso em aulas anteriores, como transformar membros em líderes, e para que isso aconteça, precisamos ser intencionais, precisamos treinar essas pessoas. Então, a gente continua nessa pegada, continua a falar sobre essa formação de vidas, que a célula é uma grande oportunidade de criarmos vínculos com um propósito de ajudar essas pessoas a se desenvolverem, a amadurecerem, a serem melhores instrumentos de Deus. E é isso, então, que veremos nessa aula, e vamos começar a falar sobre o que Beomong vai falar sobre algumas pressuposições, alguns princípios sobre investir em pessoas, sobre discipular pessoas, e a célula é o ambiente ideal para que isso aconteça. Então, Beomong vai dizer algumas pressuposições que nos orientam nessa tarefa de investir em pessoas. Ele vai dizer o seguinte: olha, aqueles que fazem as coisas sem delegar são líderes pobres, não sabem liderar, porque a liderança é um processo de influenciar pessoas, de investir em pessoas, de capacitar, de preparar pessoas. E para que isso aconteça, eu, como líder, preciso saber delegar tarefas para pessoas. Não só jogar tarefas para elas, mas caminhar com elas, orientá-las, avaliar o que elas fazem. E eu delego, mas eu caminho junto com ela. Algumas pessoas que eu estou discipulando atualmente, muito do que eu faço é delegando tarefas para elas. Ou, diante das tarefas que elas estão se envolvendo, eu me coloco à disposição para ajudá-las a aperfeiçoar as tarefas que elas se dispõem a fazer. Então, tem uma pessoa que está pregando, e aí um dos objetivos que eu estou tendo com ela é orientá-la, a ajudá-la a preparar melhor suas pregações. Diante dessa tarefa, tem um outro, agora que eu viajei para Taiwan, que eu precisei delegar as aulas da escola bíblica que eu ministro. Então, essa pessoa teve toda a tarefa, né, de responsabilidade a cumprir, e eu ajudei essa pessoa. O material de aula eu preparei, e eu tive uma conversa com essa pessoa antes de viajar, e expliquei ponto por ponto como é que ele poderia trabalhar a aula. Então, foi todo um trabalho de delegar. E quando eu cheguei de viagem, essa pessoa ainda deu mais uma aula. Só que dessa vez eu estava presente. Então, como eu estava presente, eu pude avaliar até melhor como é que ele estava ministrando a aula. Então, delegar é um processo natural de preparar pessoas, mas tem que saber delegar, tem que participar do processo, tem que ajudar a pessoa a avaliar, ajudá-la a fazer bem feito, né? Mas um líder pobre, ele não delega, ele resolve fazer tudo sozinho. Ele acha que ninguém faz como ele, então ele não paga o preço por preparar pessoas. E assim ele pode até fazer bem feito, mas ele vai morrer sozinho e ele não vai deixar um legado
na vida de pessoas. Então, é importante você saber delegar, porque essa é a tarefa de uma boa liderança. Agora, um líder pobre, ele não sabe delegar e ele não delega. Outro pressuposto de Beong, ele vai dizer que é mais difícil desenvolver pessoas do que você mesmo para fazer as coisas. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, investir em pessoas e preparar essas pessoas não é fácil. Não é fácil. Realmente é difícil desenvolver pessoas. O caminho mais fácil é eu tentar fazer tudo sozinho, porque dá trabalho investir em pessoas e capacitá-las e prepará-las. Não é fácil, né? De fato, é mais difícil desenvolver pessoas do que você mesmo fazer as coisas. No entanto, né, esse é o caminho, né? Outra coisa que ele vai dizer, se prepare, porque desenvolver pessoas pode ser frustrante. Quantas pessoas você vai querer investir e não vai ter um bom resultado? E essa pessoa vai decepcionar. Você vai delegar e ela vai furar, e ela vai esquecer, e ela vai fazer mal feito, e ela vai bagunçar o que você estava fazendo. Isso pode acontecer. Então, preparar pessoas é um caminho difícil e pode ser frustrante, né? Mas, olha o que Byung vai dizer. Desenvolver pessoas, de fato, é difícil, é duro e é lento preparar a gente. É um processo lento. No entanto, no final, é o caminho mais rápido. É o caminho mais rápido da multiplicação, da frutificação, do alcance ministerial, porque quanto mais pessoas você preparar, maior vai ser a possibilidade de frutos, porque mais gente vai fazer a obra e mais podemos colher no trabalho do Senhor. Mas lembre-se que o processo é duro, é penoso, é lento, é difícil, é frustrante, mas vale a pena. Esse é o caminho, não tem outro caminho. A não ser que você cuide de pessoas primeiro, você não pode desenvolvê-las. Isso aqui também é um princípio muito interessante. Às vezes a gente quer logo o resultado na vida da pessoa. A gente só pensa no que ela pode fazer. Mas antes de pensar nisso, você precisa pensar na pessoa como um todo. Então pense nela, cuide dela, ame ela, se importe com ela, pastoreie o coração dela. Porque primeiro você tem que ganhar essa pessoa para você. E você precisa ser um amigo dela. Se você quer ajudá-la a melhorar a performance dela, primeiro você tem que ajudá-la no caráter, em quem ela é, e ajudá-la a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa saudável, uma pessoa que ama a Deus. Então você precisa primeiro cuidar da pessoa, cuide dela, seja um bom amigo dela, seja um parceiro, seja uma pessoa que se importa com ela, né? Porque a pessoa, se você conquistar ela, se você for um bom amigo dela, uma pessoa que cuida dela, que se importa com ela vai se abrir para ajudar, ela vai se abrir para ser treinada, ela vai perceber a importância da obra que você está envolvido. E esse é o caminho, então. Primeiro, cuide da pessoa. Se você quer vê-la crescer, quer vê-la desenvolver mais suas habilidades, dar frutos, primeiro cuide dela, faça ela se sentir amada, faça ela se sentir que é uma pessoa importante e especial na sua vida. Outro ponto que Byung vai trazer, um outro pressuposto, né, de investir em pessoas é aprenda a arte de confrontar. Porque nós estamos lidando com pecadores. Nós não estamos lidando com anjinhos. Cada pessoa é um pecador e precisa de ajuda para permanecer no trilho, para viver em santidade. Precisa ser confrontado na palavra, precisa ser exortado, precisa de direção, precisa ser animado, precisa de uma palavra que ajude essa pessoa a sair da mornidão espiritual e vir, né, para aquela paixão por Deus. Você precisa ter aquela palavra que ajude a pessoa a sair da zona de conforto e ela se comprometer. Então, nós vamos precisar aprender a confrontar pessoas, né? Porque ninguém prepara outro
para um outro nível de excelência se não houver conversas sérias, conversas de ajustes, que se não tiver avaliação, buscar melhorias, porque nós somos falhos, somos limitados, somos pecadores. Então, precisamos aprender a confrontar as pessoas. Eu não vou caminhar com alguém apenas, né, elogiando, vendo só, falando só das coisas boas. Eu preciso ajudar essa pessoa a também a melhorar como pai, como mãe, como marido, como esposa, como filho, como filha, né? Então, nós precisamos ensinar essa pessoa no caminho do Senhor. Então, eu vou precisar saber confrontar, claro que amorosamente, com paciência e não me colocando como uma pessoa superior, né? Inalcançável, mas colocando como alguém que se importa, alguém que entende as dificuldades, alguém que tem empatia, mas alguém que está ali ajudando essa pessoa a crescer, né? A obedecer a palavra de Deus. Outro ponto é: nunca seremos aptos a desenvolver pessoas se tivermos medo de corrigir os erros das pessoas. Então, aprender a arte de confrontar. E precisamos vencer esse medo de falar a verdade em amor. E às vezes a pessoa vai ficar chateada conosco, mas a gente precisa, para o bem dela, falar a verdade em amor. É como um bom pai, uma boa mãe, que está vendo a falha do seu filho e ela se importa tanto que muitas vezes é a única pessoa que está ali disposta a encarar essa pessoa e falar umas verdades para o bem dela. É que nem também o casamento. O casamento é um ambiente em que um ajuda o outro a enxergar aquilo que ele precisa melhorar. Então, um bom casamento cristão é um ambiente em que um ajuda o outro a se corrigir, a se aperfeiçoar. Então, o discipulado também, investir em pessoas, investir numa célula, significa que nós precisamos corrigir os erros quando virmos erros nas pessoas, falhas, posturas erradas, atitudes incorretas. Nós precisamos, com todo cuidado, com todo amor, mas precisamos falar a verdade. Precisamos ajudar a pessoa, não de tal forma que ela se sinta humilhada. Não é assim. Deve ser de acordo com o princípio. Da forma como eu quero ser tratado, eu vou tratar. Da forma como eu quero ser corrigido, eu vou corrigir. Então, eu vou corrigir com cuidado, com zelo. A melhor forma também de corrigir é no privado, não é no público, não é na frente de todo mundo. Chama a pessoa para uma conversa em particular, é a melhor forma de corrigir. Por isso que precisamos ter o discipulado 1 a 1, fora da reunião das células, né? Em outro momento, em outro ambiente, né? É muito importante termos essa constância em acompanhar pessoas de perto. Mas na célula também haverá alguns momentos que eu vou precisar exortar. Vai ter hora que alguém vai falar uma bobagem e eu não posso deixar passar. Claro que eu vou falar com jeito, mas todo mundo ouviu, todo mundo viu. Tem coisas que a gente tem que ser cirúrgico e pontual, porque senão isso pode minar o ambiente da célula e pode passar um ensino errado para todo mundo. E isso a gente não pode deixar. Então a gente corrige, mas com cuidado, com zelo, com humildade, né? Outro ponto: espere e encoraje o alcance de altos padrões. Então, espere que as pessoas busquem altos padrões, que são os padrões de Deus. Os padrões de Deus são altos. O caminho é estreito. Lembra que Jesus falou? A porta larga e o caminho é largo para aqueles que querem o caminho da perdição. Mas o caminho de Deus, o caminho da santidade, o caminho da salvação é um caminho estreito e a porta é estreita. Então, precisamos manter os altos padrões da palavra. É sim, sim, não, não. Não tem espaço para enrolada, para manipulação, por meias verdades. Precisamos viver de acordo com a verdade da palavra e nada podemos contra a verdade. Então, o trabalho de investir em pessoas para o reino de Deus é um trabalho que eu preciso manter o padrão de Deus, tanto para mim como para o outro. Então, e isso significa que eu me importo com essa pessoa. Porque quem se importa
quer o melhor para ela. Então, não vá se sujar, não vá se contaminar com as coisas desse mundo que são de baixo, né? De baixo padrão. Né? Não, busque os altos padrões de Deus, o melhor de Deus, a excelência que vem de Deus, a santidade do Senhor. E são altos padrões, mas que é o melhor para a vida de todo mundo, que são bênção, né, para todos nós. Então, nós que estamos investindo em pessoas, precisamos, primeiro, buscar altos padrões para nós mesmos, né? Eu tenho que cuidar de mim mesmo. Eu preciso me manter no padrão e ajudar o outro a também se manter no padrão, né? Então, e mantenha os padrões, não baixe a guarda, tanto para você como para as pessoas que você está investindo. Outro ponto, ajude as pessoas que você está investindo a serem duras consigo mesmas. É como Paulo falou aos Coríntios, né? Eu esmurro, né, o meu corpo para não ficar fora do ringue. Eu esmurro, né, o meu pecado, a minha carne, que quer o mal, para não fazer aquilo que desagrada a Deus. Então, ensine as pessoas a serem duras consigo mesmas, com os seus pecados, com as suas falhas, e que elas busquem o melhor de Deus, né? O padrão de Deus. Então, não baixe a guarda, mantenha o padrão e ajude a pessoa a também lutar por manter o padrão e não se acomodar, e não ficar na preguiça, e não ficar sujo no pecado, mas se levantar e avançar e manter o padrão de Deus, ok? Outro ponto, não baixe o padrão, mas desenvolva as pessoas que você está investindo para alcançarem o padrão. Então, o padrão é o padrão de Deus, o padrão não muda, né? É de acordo com a palavra de Deus, o alto padrão de Deus. Mas eu preciso ajudar a pessoa, desenvolva a pessoa no padrão. Ajude ela, ore por ela, capacite ela no padrão, tá? E esse ditado que diz: leva 10 anos para crescer uma árvore e 100 anos para cultivar uma pessoa. Em outras palavras, dura a vida toda preparar uma pessoa para a excelência. Então, não desista, permaneça no processo, vale a pena, porque no final nós vamos colher muitos frutos desse trabalho. E isso é maravilhoso na célula. A célula é um ambiente preparado por Deus para investirmos em pessoas, para discipularmos vidas, para que elas cresçam, amadureçam e frutifiquem para a glória de Deus. E nisto é glorificado o Pai, que possamos dar muitos frutos, foi o que Jesus falou em João 15. Né? Agora nós vamos trabalhar, esse aqui foi só a introdução para falar sobre 4 áreas que podemos treinar pessoas para o ministério, que podemos preparar pessoas para o reino de Deus, para serem instrumentos de Deus. E que isso seja um processo multiplicador. Que a célula, a gente faça da célula um ambiente de treinamento. Treinar nessas 4 áreas que veremos, que Beong ensina. Seja na célula, seja no discipulado 1 a 1, e como igreja, que esse seja o nosso alvo, preparar pessoas como sacerdotes da nova aliança, como pessoas que têm o Espírito Santo, são chamadas para uma obra, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, vamos preparar o povo para ser trabalhador. Cada um trabalhar, cada um se envolver, e a célula é um ambiente de preparar gente para discipular, para evangelizar, para pastorear, para fazer a obra do Senhor. E é assim que nós vamos preparar discipuladores, evangelistas, líderes, pastores. E essas 4 áreas são muito interessantes. Vamos ver o que a Kibeong vai falar sobre quais são essas 4 áreas. A primeira área, ele chama de competência. Vamos ajudar as pessoas a serem competentes na realização da tarefa ministerial que elas têm que cumprir. Uma segunda área, ele vai falar que é a confiança. Tem muita gente que pode até ser competente, mas não tem confiança. Ela acha que não consegue.
Então, nós vamos trabalhar essa segunda área. Tá? A terceira área é a compaixão. Precisamos ajudar as pessoas a terem mais compaixão pelos que sofrem, pelas pessoas que precisam de Deus, que precisam de Jesus. E a última área de treinamento, Beong chamou de colaboração. Essa é uma das grandes deficiências que a igreja tem, aprender a trabalhar juntos, a trabalhar em equipe, a contar um com o outro, a colaborar um com o outro, a ser corpo, a um ajudar o outro na tarefa. Não trabalhe sozinho, trabalhe junto. Caminhe com pessoas. Vamos fazer juntos a obra de Deus. Como vocês percebem, Beong escolheu 4 palavras que começam com a mesma letra, né? A letra C. Então, competência, confiança, compaixão e colaboração. São os 4 Cs. Vamos ver, então, cada um deles. Vamos começar com a competência. O que é a competência? A competência, segundo o Google, né, o dicionário, né, o antigo Aurélio, vai dizer que é a aptidão para cumprir alguma tarefa ou função. A pessoa está preparado, está apto a realizar aquela tarefa, aquele ministério, seja de discipular, de liderar, de evangelizar. Precisamos ajudar as pessoas, capacitá-las para que elas tenham a competência de fazer a obra. Então, a competência é adquirida de que forma? Pelo conhecimento. A gente consegue ser competente naquilo que precisamos fazer, primeiro, tendo conhecimento, né, que é o saber. Precisamos conhecer o que se espera de nós, conhecer a palavra, conhecer como liderar, conhecer como evangelizar, como discipular, conhecer. Aliado ao conhecer, existe o fazer, que é desenvolver nossas habilidades e dons, que tem a ver com os dons, o melhor servir. Então, o conhecimento e a habilidade devem caminhar juntos para que sejamos competentes na obra que temos que cumprir, na missão que temos que desenvolver, né? E Beong vai acrescentar a questão da experiência. É preciso ter experiência, porque é a experiência que vai aperfeiçoando, né? Não é só dizendo, mas é fazendo. Então, fazendo é que vamos ganhando experiência, e ele vai dizer que é como se fosse tentativa e erro, né? Você tenta e faz, e erra, e acerta, e vai tentando, e aperfeiçoa, e melhora, e busca ajuda. A experiência. Então, a experiência vai dando a nós a capacidade de cumprir a tarefa, né? O conhecimento, a habilidade a ser desenvolvida e a experiência vai aperfeiçoando a nossa tarefa em si, no fazer a tarefa, né? E aí Beong vai dizer que isso aqui, a competência, tem a ver com o antigo QI. A gente falava muito do QI décadas atrás, né? O QI é o chamado quociente de inteligência. É aquele questionário que foi feito, né, a nível mundial para investigar, avaliar a capacidade da pessoa de aprendizado, de inteligência dela, de habilidade, de discernimento. Então, ele vai testando, né, várias coisas e ele dá um nível depois, né? Se você for pessoa muito capaz, muito apta, né, muito inteligente, maior vai ser o número, o resultado desse questionário no seu quociente. Agora, quanto menor capacidade, menor habilidade, menor inteligência, menor vai ser o seu quociente, né, de inteligência. Depois se descobriu, né, que existem até inteligências múltiplas. Existem várias inteligências. Tem a inteligência musical, a inteligência esportiva, a inteligência dos estudos, né? Tem várias inteligências. A inteligência artesanal, né? A inteligência teatral, né? Mas isso tem a ver também com uma inteligência, né? Uma capacidade, né? Que você vai adquirir também conhecendo, aprendendo, desenvolvendo, né? Então, esse aqui seria a ideia da competência. E tem um texto que está em 2 Timóteo 2:2, quando Paulo fala a Timóteo, né? Sobre a multiplicação do discipulado. E as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confias essas palavras a homens fiéis que sejam também
capazes de ensinar a outros. Então, aqui tem uma capacidade, uma aptidão, uma competência, que eles tenham a competência, a capacidade, a habilidade, o conhecimento, a experiência para passar para outra pessoa aquilo que estão aprendendo, que estão vivendo, né? Então, aqui exemplifica muito bem o que significa esse ser de competência. É você ser capaz de liderar, de evangelizar, de discipular, né, daquilo que você se propõe a fazer como tarefa, né? E na célula existem muitas tarefas que nós vamos cumprir, né? E a gente precisa ajudar as pessoas, treiná-las para que elas tenham a capacidade de cumprir, de exercer os seus dons, né? Tanto na célula como na igreja. Vamos agora para o segundo C. O segundo C, a segunda área de treinamento ministerial, que vai apontar, é a questão da confiança. Como eu falei no início, né? A confiança, tem gente que não tem confiança. Ela pode até ter capacidade, mas não acredita que ela pode fazer. Ela olha para os outros, né? Ela se compara e ela vê, poxa, eu nunca vou ser como aquele fulano, né? Então, quando eu era jovem, né? Não posso dizer que eu sou mais jovem, eu via, né? Um grande pregador, né, aqueles pastores, né? Ficava, meu Deus, eles são os caras. Eu nunca vou pegar o microfone desse jeito, né? E a confiança era pouca. Quando eu participei da minha primeira célula, eu era a pessoa menos confiante ali do grupo. Eu não achava que não era capaz de nada. Eu não tinha confiança. Eu podia até ter habilidade, mas eu não tinha confiança. Eu não acreditava no meu potencial. Eu não acreditava que Deus poderia me usar de maneira excelente, de maneira frutífera e capaz. Eu não acreditava, porque a minha confiança era muito baixa. Eu não acreditava no meu potencial, eu não confiava que Deus poderia me usar de maneira poderosa. Então, a confiança é muito importante. Tem muita gente que não tem confiança. A sua atitude vai determinar a sua aptidão. Tem gente que não tem coragem, recebe um desafio e não tem coragem, porque não tem confiança, não tem atitude, né? Não tem fé. Confiança tem a ver com fé, tem a ver com crer no que do Deus que quer agir em mim e através de mim, né? De se dispor para aprender, para ser lapidado, para ser desenvolvido, né? Então, é preciso ter essa atitude que ele chama de confiança. Se você não tiver confiança, você pode fazer muito pouquinho. Você já viu alguém que você deu aquela oportunidade de conduzir um momento de oração, ou um momento de louvor, ou uma edificação na célula, e essa pessoa tremeu na base, e ela gaguejou, e ela se tremeu, e ela chorou, e ela não deu conta, e ela disse, não sei fazer, e ela desistiu, porque muitas vezes falta confiança. Sem confiança, a gente não consegue fazer muita coisa. Com frequência, falta confiança. Lembram quando o exército dos filisteus se colocou em prontidão para a guerra contra os israelitas e ali colocaram um gigante filisteu, né, para Golias, né, para zombar do exército de Israel. Ninguém teve confiança de encarar aquele gigante. Quando eles se compararam, né, quem sou eu, né? Sou tão pequenininho. Até o rei Saul, né, que era um homem guerreiro, ele não teve confiança. E por conta da falta de confiança, os filisteus ficaram zombando dos israelitas por dias, até que surgiu um jovenzinho cheio de confiança, cheio de atitude, cheio de fé, que foi Davi. E Davi se dispôs a enfrentar Golias, confiando não em si mesmo, mas em Deus, no Deus que age através dele. Então, a confiança é isso, é crer que Deus quer me usar, que Deus vai me capacitar, mesmo que eu não consiga fazer bem feito logo de cara,
mas eu não desisto de aprender, não desisto de aperfeiçoar. Muitas vezes, por falta dessa atitude, dessa boa atitude, dessa fé, dessa confiança, muita gente fica pelo caminho. Muita gente desiste do ministério, muita gente não melhora, não aperfeiçoa, não enfrenta os desafios e aí retrocede, né? É preciso ter confiança. Então, por que tem muita gente que não tem confiança? São vários motivos, né? Então, trazer só alguns aqui para a gente pensar, tá? Complexo de inferioridade, né? Gente que se acha menor, né? Sempre o menor, 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 né? Gente perfeccionista, porque só quer fazer tão bem feito, que nunca acha que vai chegar naquele padrão e aí não consegue ter confiança, porque ela só aceita o máximo, só se for nota 10. Só que o processo de aprendizado, muitas vezes eu vou tirar um 6, um 5, um 7, mas eu preciso dar cara a tapa, eu preciso correr o risco, eu preciso confiar, eu preciso me expor para aprender. Eu só vou aprender se eu me expuser. E é tentativa e erro, e eu falho, mas levanto, tento de novo, aprendo um pouco mais, não desisto, e assim eu vou melhorando, vou ganhando experiência, vou aperfeiçoando. E aí sim vou chegar na excelência que eu tanto sonhei, né? Mas é tentando, é continuando, né? Muita gente tímida, gente que, como eu, né, que morria de medo de falar em público, né, tímida, que não se sente capaz, né, com dificuldade de crer, de confiar e não cresce. Gente também que já sofreu abuso social, bullying, e aí isso tudo trava a pessoa, já passou por alguma humilhação, e aí pronto. Qualquer coisa que coloca ela na frente das pessoas, ela não consegue, fica paralisada e não avança. Falta confiança. Gente que não acredita no seu potencial. Tem muita gente assim na igreja, tá? E a célula é justamente o processo, o meio para que a gente prepare pessoas a adquirir confiança, porque ali é um grupo menor. Um grupo menor é mais fácil as pessoas se sentirem mais à vontade. É um ambiente de família, é um ambiente informal, deve ser um ambiente encorajador. E assim a gente pode ajudar pessoas a sair dessa paralisia que é o desejo de Satanás, que as pessoas não cresçam, né? Confiança se adquire com experiências positivas. Precisamos ajudar as pessoas a ter experiências positivas. É mais fácil dar passos pequenos do que passos grandes. Então, vamos ajudar as pessoas a primeiro dar passos pequenos. Antes de eu querer insistir, colocar essa pessoa para orar lá no culto da igreja, ajude ela a orar no pequeno grupo, na célula. Ah, se até na célula tem dificuldade de orar, então ajude ela a orar no discipulado 1 a 1, né? Ensine ela, ajude ela a dar pequenos passos até que ela consiga se sentir confiante a dar passos maiores, né? Então, olha essa frase. De fato, a vida é uma grande prova quando ela é percebida quilômetro a quilômetro. Agora, a vida, ela é difícil quando ela é encarada metro a metro. No entanto, a vida é uma canja de galinha, né? É facinho quando a gente analisa e percebe a vida, os desafios, centímetro a centímetro. Vamos ajudar a pessoa a dar um passo de cada vez. Se eu quero ajudar a pessoa a correr uma maratona, primeiro eu preciso ajudar a pessoa a fazer caminhadas cada vez mais longas. Primeiro um pouquinho, depois um pouquinho mais, e assim, dando o ritmo, a gente ajuda a pessoa a ir desenvolvendo, né? E uma hora desabrocha, se tiver confiança, se a gente ajudar, né? Tem que ter coragem e confiança em Deus. Confiança tem a ver com ter uma fé positiva em Deus. Significa ver as dificuldades como uma oportunidade, uma chance de crescimento. Isso foi algo que Deus colocou no meu coração quando eu comecei a liderar. Deus começou a colocar no meu coração que cada aspecto de liderança que eu me propunha a assumir era uma oportunidade de ajudar mais pessoas, né?
Era uma oportunidade de crescer, era uma oportunidade de fazer uma diferença ainda maior. Quando eu tive sucesso liderando a minha primeira célula, Deus colocou no meu coração um desejo por algo mais. E que tal se você multiplicar essa célula? Vai aumentar a sua influência. E que tal você se tornar um pastor de uma igreja, né? De mais de algumas células? Então, isso foi Deus colocando um sonho no meu coração e o desejo por avançar, por ir além. Cada vitória que eu tinha, cada pequena vitória, era um estímulo, era um encorajamento para eu pegar desafios maiores e sonhar com alvos maiores. Então, assim deve ser quando a gente ajuda uma pessoa a adquirir confiança. Agora, nós precisamos ser aquelas pessoas que estão na torcida. Nós, como pessoas que estão investindo em outras, precisamos ser aqueles que encorajam, aqueles que estão ali torcendo, como um treinador, né, daquela pessoa. Vai lá, você consegue, sabe? Naquelas lutas de boxe, né, de Rocky Balboa. Gente, eu acho que eu entreguei a minha idade, né? Rocky era aquele herói dos anos 80, né? Então, nos filmes dele, né, ele tinha que enfrentar, os caras eram bons demais, e ele não era o campeão. Mas aí tinha aquele técnico, aquele velhinho, né, que dizia: vai, você consegue, levanta, vai, faz isso, faz aquilo. Então, aquele que investe em alguém tem que ser como um treinador, como alguém que acredita nessa pessoa, que desenvolve ela, que ajuda, que encoraja, vai, faz isso, e ajuda essa pessoa a se desenvolver e a avançar. Então, isso ocorre quando existe esse ambiente, né, de fé, de encorajamento. João 16:33, veja aqui, ó, a palavra de Deus é cheia de textos que trazem encorajamento e uma fé positiva em Deus. Jesus disse: olha, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Olha a palavra de encorajamento de Jesus aos seus discípulos. Precisamos encorajar nossos discípulos também a avançar. Tiago 1 também traz um outro texto de encorajamento. Tiago vai dizer: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Olha uma fé positiva diante das dificuldades. Você encare como motivo de alegria as lutas, as batalhas. Porque vocês sabem que a prova da sua fé produz resultados positivos. Perseverança. A perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, precisamos, como discipuladores, como líderes, ajudar as pessoas a perseverarem, a terem confiança em Deus, uma fé positiva para encarar os desafios e avançarem, buscarem soluções, vitórias. Confiança é formada acreditando na pessoa. É claro que as pessoas, elas são imperfeitas, tá? Elas são pecadoras, elas são falhas. Mas eu preciso acreditar que Deus começou a boa obra na vida delas e ele vai completá-la, como Paulo disse aos Filipenses. Eu preciso crer que o Senhor está interessado no crescimento dessa pessoa, na maturidade dela espiritual, que ela consegue, sim, em Deus, ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa transformada, ser uma pessoa que vence os vícios, ser uma pessoa que se torna uma bênção para as pessoas ao redor, ser uma pessoa que pode ser usada por Deus, mesmo que ela não tenha muita, ela pode não ter muita inteligência, muita capacidade, mas o Deus que nós servimos é poderoso para nos usar de maneira única e especial. Precisamos acreditar. Discipulado, liderar pessoas para ir na igreja, eu preciso ter esse tipo de fé. Eu preciso crer que a pessoa pode ter tido o pior histórico possível, a pior história, o pior pecado do mundo, mas eu preciso crer na graça. Eu preciso crer no Deus poderoso que transforma, que começou uma boa obra. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ela vai ter dificuldades, vai ter luta, vai ter deslize. Mas eu preciso crer que Deus tem uma obra na vida dela. Deus quer usá-la. E eu preciso, então, encorajar essa pessoa.
Confiança vem por meio de encorajamento. Minha primeira célula, eu era o mais tímido de todos, mas eu tinha líderes que o tempo todo me encorajavam. O tempo todo criavam um ambiente de encorajamento. Quando eu estive agora em Taiwan, eu vi isso na prática. Essa cultura do encorajamento que Beong traz nessa equipe, nesse ministério que ele tem espalhado em várias partes do mundo, na atmosfera de confiança, de encorajamento. Eu não sou fluente em inglês. E lá, eles encorajavam o tempo todo para que a gente desenvolvesse o nosso inglês. Fale inglês. Não tem problema se errar. Não tem problema se pronunciar errado. A gente te ajuda, a gente corrige, mas tenta. Não fica acomodado. Crê que você pode melhorar. É essa atmosfera que a célula tem que ter. É essa atmosfera que a gente precisa conduzir pessoas, né? Então, você olha algumas passagens bíblicas e você vê Jesus e Zaqueu. Então, Jesus foi até a casa de Zaqueu. Zaqueu era um publicano. Zaqueu era um traidor da pátria. Zaqueu era um grande pecador. Mas Jesus foi até ele, trazendo as boas novas, trazendo a palavra de Deus, trazendo salvação. E ele foi amado, e ele foi encorajado, e ele se arrependeu dos seus pecados. E ele buscou fazer ajustes, né? Quando ele falhou em tomar dinheiro indevido, né, das pessoas, ele se dispôs a restituir. Né? Então, aquele homem foi encorajado a mudar, a ser uma pessoa diferente. Jesus fez isso com as pessoas. Jesus não quebrou a cana que fumega. Jesus ajudou os fracos, os pecadores, os pobres a se levantarem, viverem para Deus, viver uma vida transformada e serem uma bênção. Jesus e a prostituta que queriam apedrejar a mulher. Pegaram a prostituta, mas cadê o prostituto? Cadê o adúltero? Só pegaram a adúltera. Então Jesus, naquela hora, derramou graça sobre aquela mulher. E essa graça, né, fez essa mulher se abrir para viver uma nova vida, para sair do pecado, né, e ela, então, correspondeu, né, a esse amor de Jesus, né, como Jesus a tratou. Assim também com Pedro. Pedro falhou terrivelmente. Pedro negou Jesus 3 vezes na hora mais difícil que ele passou. Pedro prometeu mundos e fundos, mas na hora H ele se acovardou, ele negou o seu mestre, mas Jesus, depois que ele ressuscitou, ele foi atrás de Pedro. João 21 narra essa conversa em que Jesus encoraja Pedro. Pedro, tu me amas? 3 vezes ele pergunta a Pedro. E cada afirmativa de Pedro, Jesus dizia, então, apacenta os meus cordeirinhos. Então, isso era encorajamento. Então, volta para o trilho. Então, trabalha na minha obra, permanece sendo bênção, né? Há jeito, existe recomeço, existe reconciliação. Precisamos acreditar naquele que começou a boa obra na vida das pessoas. Outro ponto sobre a confiança é que confiança significa não ter medo do fracasso, porque a gente vai fracassar, né? O fracasso é a mãe do sucesso. Ninguém que diga que chegou no sucesso chegou lá à toa. Só se chega no sucesso quando você vai dando a cara a tapa, vai fazendo e erra e levanta e continua. Né? Ninguém que chegou no sucesso nunca fracassou. Teve momentos de fracasso até conseguir o sucesso. Então, o fracasso é a mãe do sucesso. Eu só vou aprender se eu me dispor a fracassar também no processo. Vai ter hora que eu vou fracassar, mas eu não vou desistir. Eu vou ter que perseverar, né? Se cair, levanta. Se eu não conduzir muito bem essa célula, se minha célula fracassou, né? Então, entregue para Deus, Senhor, eu errei, eu não fiz bem feito, mas me ajuda, da próxima vez eu quero fazer melhor. Eis-me aqui, usa-me, eu quero aprender, né? E uma hora você consegue. Olha só, todos os homens bem-sucedidos fracassaram no passado. É como dizem sobre Thomas Edison, né? Que depois de não sei quantas dezenas de tentativas é que ele conseguiu criar
a lâmpada elétrica, né? E aí diz assim, olha, cada fracasso meu, eu aprendia que não era daquele jeito. Então, nada foi em vão. Sempre foi uma oportunidade de aprimorar até chegar no resultado ideal, né? Se você falhar, já que todo mundo falha, fale com dignidade, né? Caia de pé, tá? Porque todo mundo cai, todo mundo falha, mas não é o fim da linha. Permaneça de pé, continue, vá adiante, que Deus está com você, Ele vai te ajudar. E aí Beong aplica, ele criou, né, tem o QI, quociente de inteligência, ele criou o QA, né, o quociente de adversidade. Para ganhar confiança, você precisa lidar com as dificuldades, com as adversidades e permanecer, perseverar, ter um coração de aprendiz e buscar ajuda, né? Busca ajuda, busque quem tem mais experiência que você, quem tem tido melhores resultados e busque um discipulador e aí ele vai te ajudar, né? Aprenda com os outros, participe de uma célula, assim a gente vai aprendendo a lidar com as dificuldades e em Cristo nós somos mais do que vencedores e a gente pode melhorar, aperfeiçoar e crescer e amadurecer. Então, quando as dificuldades vierem, são oportunidades. Quando os desafios vierem, são oportunidades de aprender e aperfeiçoar. É um treinamento para que eu adquira a competência e a confiança necessária. Quem aqui não conhece a história da lebre e da tartaruga? Né? Essa história toda criança aprende desde cedo, todo mundo já ouviu. E olha que essa história ela é mundial, não é só do Brasil. A lebre e a tartaruga. Então, nessa história, a lebre é toda competente, toda capaz. A confiança dela é altíssima. Ela é boa demais no que faz. Na corrida, né? Ela logo, ninguém chega perto dela. Ela é muito boa, muito boa. Só que ela foi preguiçosa. Só que ela foi tão autoconfiante, né? Não confiou em Deus, confiou em si mesma, né? Que ela resolveu relaxar no meio do caminho. Vou dormir, essa tartaruga não está com nada. Mas a tartaruga, ela foi diferente. Ela foi perseverante. Ela não era capaz, como a lebre. Mas a confiança dela, imagino também que não era muito grande. No entanto, ela perseverou. Ela permaneceu ali, ó, focada. Não ficou se comparando. Ela continuou, continuou. Devagarzinho, devagarzinho. Vou chegar lá, vou chegar lá. E ela venceu aquela corrida, porque ela foi perseverante, né? Então, é melhor, né, ser uma tartaruga perseverante do que uma lebre, né, desfocada, que se acha, né, orgulhosa. E aí, olha só, tudo bem se eu for uma tartaruga, não tem problema, né? Contanto que eu seja perseverante, focado, que eu continue até o fim. Deus honra, Deus abençoa o trabalho. Como aquela frase, né, que ficou tão famosa. Deus não chama os qualificados, ele qualifica os chamados. Deus usa quem ele quer, né? Na verdade, Deus usa pessoas que se deixam moldar, se deixam quebrar por Deus, que negam a si mesmo, que toma a sua cruz, que morre para si mesmo e deixa Jesus reinar, Jesus crescer e fazer a obra. A obra é dele. Ok? Tá. Vamos lá. Vamos para o próximo C, o C de compaixão. Eu trouxe aqui a figurinha que Maurício trouxe para nós aqui do bom samaritano, né? Tem tudo a ver. Então, nós precisamos também crescer em compaixão, ser treinados na nossa compaixão. Vamos lá para o argumento de B1. Vai dizer o seguinte: hoje nós colocamos uma grande ênfase no dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo.
E, como resultado, enfatizamos os grandes homens e mulheres de Deus que possuem dons. Uau! Pessoas que têm o dom, pessoas que, né, que nem a lebre, né? A gente admira demais. Meu Deus, ninguém faz como essa pessoa. Olha o dom que ela tem, né? O dom de cura, o dom de profetizar, o dom de ensinar, o dom disso, o dom daquilo, né? E a gente coloca essas pessoas no pedestal, né? Mas qual é a ênfase na Bíblia? Vamos lá, vamos ver. 1 Coríntios 12, que fala dos dons, versículo 4. O apóstolo Paulo vai dizer o quê? Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. É o Espírito que faz a obra. Versículo 5. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Versículo 8. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Versículo 9. A outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito. Versículos 10 e 11. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Tudo isso, todos esses dons, todas essas coisas maravilhosas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um, como quer. Então, depois dessa análise desses textos, a gente pode concluir o quê? Qual é a ênfase que está aqui? Onde está a ênfase? No dom ou no mesmo Espírito? Quem é que faz a coisa mesmo acontecer? É o mesmo Espírito. A ênfase está no Espírito Santo. E todos nós temos o Espírito Santo, não é isso? Todos nós que se converteram, todos que entregaram a vida a Jesus, todos que são nova criatura, todos, né, que têm o Espírito Santo, né, todos que são discípulos de Jesus, todos nós temos o Espírito Santo, é o mesmo Senhor. Né? Todos nós, então, podemos servir. Jesus falou que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, quem tem o Espírito Santo tem o poder de Deus para ser instrumento de Deus, para ser testemunha, para servir. Todos podem servir. Todos. O Espírito Santo quer agir por meio de cada um. Claro que a uns vai ser de uma forma mais cheia de capacidades, a outros com a menor capacidade, mas é o mesmo Espírito Santo, é o mesmo Deus, e o que Deus faz é bom, é maravilhoso. A obra do Espírito Santo é maravilhosa. Né? Seja se você for aquele do púlpito, seja se você for aquele dos bastidores, isso tudo é maravilhoso. Tudo isso glorifica ao Pai. E aquilo que o ser humano não honra, Deus está honrando. Deus se agrada. E qual é a chave de tudo isso, de toda essa obra? A chave, quando se fala dos dons, está no capítulo 13 de 1 Coríntios, que fala do amor. A chave é o amor. A chave tem a ver com compaixão, com o tamanho do seu coração, com o tanto que você está disposto a se importar com os que precisam. Sem compaixão, o evangelismo é apenas uma tarefa, é só um peso. Mas quando há compaixão, aí sim nós temos o coração correto para fazer a diferença. Quando nós nos dispomos a amar pessoas e servir pessoas, Deus vai capacitar de maneira única e especial. Simplesmente diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Simplesmente veja a necessidade e sirva e ajude. Né? Visite, ore, cuide, invista, né? Ame, né? Faça a diferença, que Deus vai te capacitar, Deus vai te usar e vai ser poderoso e vai ser um grande testemunho para a glória de Deus. Mateus 9:36,
diz que Jesus, ao ver as multidões, teve o quê? Compaixão delas. Ele viu as multidões e teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então, tem muita gente assim, aflita e desamparada. São como ovelhas sem pastor. Será que nós temos compaixão delas? Vejam bem, Jesus viu as pessoas e teve compaixão delas. Como é que Jesus via as pessoas? Pela TV? Por meio de jornais e revistas? Pelas redes sociais? Como é que Jesus via? Mateus 9,35, um pouquinho antes, vai dizer: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, e viu as multidões e teve compaixão delas. Eram pessoas aflitas, desamparadas. Então, nós precisamos caminhar com as pessoas, andar com elas, se envolver na vida delas, perceber suas necessidades. Pessoas do nosso lado que estão sofrendo, a gente nem sabe. Pessoas do nosso lado, pessoa da nossa família, pessoa da igreja, pessoa da célula, pessoa da vizinhança, pessoas que precisam de pastoreio, de uma palavra de Deus. Deus quer nos usar. E aí Beong vai dizer: queremos ser uma igreja movida por propósito ou movida por compaixão? Né? Se tivermos compaixão, se tivermos amor, o propósito vai acontecer. Né? Porque o fundamento é o amor, é ter compaixão pelas pessoas. E aí Beong vai aplicar agora um novo quociente. Ele vai dizer que é o quociente de compaixão. Né? No teste da compaixão, como é que você está se saindo? Né? Você é uma pessoa que tem um grande coração ou você só está vivendo para si? Então, nós seremos testados diante das pessoas que aparecem até nós, se nós temos compaixão, se nós nos importamos, ou se a gente pensa mais em nós, se a gente vive a nossa vidinha. Que o Senhor nos dê compaixão. Por fim, vamos lá, estamos chegando ao fim. Chegamos ao último C, que é o C da colaboração, que também precisamos treinar as pessoas a trabalhar com outras, que se chama trabalho em equipe. A célula é um trabalho em equipe. Precisamos aprender a edificar uns aos outros juntos. Não sou só eu como líder que Deus quer usar. Deus quer usar cada um no grupo. Eu preciso aprender a trabalhar junto com outros, a delegar tarefas para outros, a contar com o outro, e aí junto com o outro. Quero evangelizar alguém, vamos juntos. É melhor ainda, é mais fácil, né? Eu quero conduzir uma célula, tudo bem, eu sou o líder, mas eu preciso da sua ajuda. Nós precisamos trabalhar juntos, né? Ah, eu que fico a estar pela comida, pelo lanche da célula. Não, que tal cada um trazer uma coisinha? Não pesa para ninguém. E a gente vai ter um banquete. Ou seja, tudo que fizermos, precisamos aprender a trabalhar juntos, a não trabalhar de maneira isolada, individual, apenas olhando para o meu dom, a minha capacidade. Não, né? Nós podemos trabalhar juntos, preparar outros, conduzir junto com outros o trabalho de Deus, e assim fica mais leve, e assim mais pessoas são preparadas para a obra. Trabalhar juntos não é uma opção. Nós somos chamados a trabalhar juntos. Por quê? Porque a igreja é uma família. Família de Deus. Não existe negócio de crente individual. Nós somos um grupo. Igreja é o corpo de Cristo. São vários membros. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, como diz a música, né? Igreja é um templo, o templo do Espírito Santo. Nós somos pedras vivas, cada uma pedra viva. Eu sozinho não faço tudo. Nós precisamos aprender a trabalhar junto, né? E precisamos, para trabalharmos juntos, precisamos aprender a sermos leais uns aos outros. Porque, infelizmente, isso é uma qualidade hoje que a gente vê muito mais em cachorros, né? Em animais, mas muitas vezes não em seres humanos, né? Tem uma frasezinha que diz assim: é melhor um, como é que é? É melhor um cachorro amigo, não, é melhor um cão amigo do que um amigo cão.
É uma brincadeira, mas tem a ver, né? É melhor um cão amigo do que um amigo cão, né? Ou seja, é melhor ter alguém leal, né, com você, um cachorrinho que é leal a você, do que alguém que é, né, um traste, né, um cão, vamos dizer assim, né, que é o cão que a gente usa como uma expressão negativa, né? Então, precisamos aprender a ter essa qualidade que, poxa, é tão visível nos cachorrinhos, né? Essa lealdade às pessoas, né, aos seus donos. Mas às vezes nós não temos essa qualidade de lealdade. Nós nós somos maus uns com os outros. Nós precisamos aprender a ser leais, né? Então, às vezes nós falamos mal uns dos outros pelas costas, né? Isso é falta de lealdade. Nós já vimos muito sobre lealdade, né, em uma das aulas, né? Mas aqui são só algumas aplicações. Se não for do jeito que eu quero, então não dou suporte ao líder. Eu já vi isso muitas vezes, né? Se o líder vai fazer do jeito que eu não quero, então eu estou fora, não ajudo, não contribuo. E isso não é ser corpo, né? Desistir fácil de caminhar junto quando aparecer os conflitos, porque tem gente que vai ter conflito, mas eu preciso permanecer, preciso ser legal, preciso aprender a trabalhar junto, a ser parceiro, né? A ser amigo de verdade. Gente que fica pulando de igreja em igreja, né? Porque só pensa em si. Precisamos aprender ao compromisso, precisamos aprender o compromisso da lealdade, né? E aí, Beong aplica o que é o quociente emocional. Esse aqui ficou bem famoso também. Lá, acho que nos anos 90, nos anos 2000, ficou bem famoso o que é o quociente emocional, que é a sua capacidade de se relacionar, a sua capacidade de trabalhar em equipe, de lidar com as frustrações do trabalho em equipe, aprender a lidar com as dificuldades do dia a dia, caminhando com outros, né? Então, essa habilidade emocional de se relacionar, de se abrir, de trabalhar em equipe, andar em parceria, né? Contar uns com os outros. João 13:1 diz o texto que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, os seus discípulos, amou-os até o fim. Não eram pessoas fáceis, eram homens durões, eram homens briguentos, eram vacilões muitas vezes, mas Jesus os amou. E nenhum se perdeu, só o que já estava destinado à perdição, que foi Judas, né? Mas Jesus os amou. Não deixe, então, o amor esfriar. E esse aqui é o slogan do Ministério Igreja em Células, o povo que se importa. Foi o que Ralph Neighbor ensinou lá nos Estados Unidos, né? Que devemos ser a igreja, que significa que é um povo que ama, um povo que tem compaixão, um povo que se importa com o outro, um povo que é fiel até o fim. Nada destrói mais do que um povo desunido. Meu Deus, como é triste, né, a divisão, como isso traz tantas feridas emocionais, né? E essa é a estratégia do diabo, a desunião, a intriga, né, a traição. Isso é estratégia de Satanás. Então, para a gente vencer essa estratégia de Satanás, precisamos aprender a gostar de gente, a gostar uns dos outros, mesmo que elas sejam imperfeitas. Veja o positivo no outro e olhe o outro com graça, com a fé de Jesus. Aquele que começou a boa obra vai completá-la. Tenham prazer em estarem juntos, a serem amigos uns dos outros. Desenvolva a unidade, se esforce por buscar a unidade do Espírito. Busque o consenso. E quando tiver algum conflito, não busque a primeira alternativa, que é eu ganho e você perde. Ou a segunda alternativa, né? Não, o outro é que ganha e eu perco. Não, busque a terceira alternativa. Os dois vão ganhar nessa história, né? E o que for preciso ceder para que os dois ganhem, nós vamos ceder, porque nós somos chamados a ser um corpo que reflete o amor. Então, o amor deve vencer a desunião. Nós somos chamados a viver em unidade. Jesus orou pelos seus discípulos, João 17, a maior oração de Jesus foi por unidade. Mas esse é o maior calo da igreja.
a desunião. Muitas vezes não conseguimos andar em unidade, mas é dessa forma que vamos refletir a glória do Pai, quando formos um com Ele e uns com os outros. E esse é o grande mandamento, amar a Deus e amar o próximo. Por isso que colaboração, trabalhar em equipe, viver relacionamentos para a glória de Deus, é um grande desafio. Precisamos ajudar um ao outro. Não é fácil, não vai ser fácil. Mas, em Cristo Jesus, nós temos o poder do alto para conseguirmos aprender a sermos uma equipe. Não é eu-equipe, não é eu em primeiro lugar, mas é equipe que busca unidade, união. Isso a gente faz buscando colaboração, buscando o bem um do outro e a glória de Deus no nosso meio, né? E aqui eu trago para encerrar Efésios 4, que Paulo vai falar sobre esse trabalho de ser um só corpo, de andarmos juntos, ajustados. A célula é um ambiente para vivermos isso daqui. Se falharmos nisso daqui, então acaba com a célula, porque a célula tem que cumprir esse propósito, porque há um só corpo e um só espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Todos que é a sua igreja, claro. E seguindo a verdade em amor, nós vamos crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu gosto muito desse trecho, porque mostra o desafio de crescermos juntos. Cada um tem a parte nisso. É como eu falo muito aqui em casa, quando um não quer, dois não brigam, né? Então, faça a sua parte para viver em unidade, perseverando, porque nós temos um só Senhor e é uma só fé, um só batismo, uma só igreja, né? Um só Pai que temos. E cada um tem que fazer a sua parte para que o amor vença, para que todos cresçamos. E aí sim a edificação aconteça, né? Para a glória de Deus. Então, aqui estão as 4 áreas de treinamento: competência, confiança, compaixão e colaboração. Vamos ter um tempo de conversa? Será que dá para a gente conversar um pouquinho? Né? Que tem 2 perguntas para ajudar, né? O que você tem feito para crescer nessas 4 áreas e como sua célula e discípulos podem crescer nessas 4 áreas, tá? Então, pode ser também aquilo que chamou a sua atenção, mas, se for possível, vamos ter alguns minutinhos de conversa. Queria ouvir um pouco vocês. O que é que isso fala para você? Pastor Daílson, quer começar? Olha, pastor, questão da disciplina, do amor, da correção logo do início, Uhum, para os pastores, para quem é líder, isso é algo desafiador. E aí é um princípio que a gente leva da célula, vamos dizer assim, para a igreja. uhum, E é isso que desafia você trabalhar com pessoas que elas são fiéis, são ensináveis, são pessoas que você pode trabalhar com elas, chamar atenção, corrigir e melhorar a postura. É uhum, algo desafiador que a gente tem que aprender, né, a corrigir essas pessoas em particular. uhum, É, é algo que eu estou sendo desafiado o tempo inteiro uhum. para mim aprender a lidar. Você, E a questão, você pode falar, percebe, pastor. né, que essas 4 áreas de treinamento, elas nos ajudam a perceber o que tem que melhorar. Então, quando a gente Sim, percebe alguém com problema de relacionamento, a gente lembra do ser da colaboração. Olha, mas tem um ser da colaboração. Não adianta nada você ser tão bom no que você faz se você passa por cima das pessoas. Não adianta nada a gente aham, fazer um grande evento aqui, né, preparar aquela comida maravilhosa, né, se nos bastidores está tendo só briga. Né? Se na tua casa você é uma pessoa briguenta, que adianta você querer servir aqui na igreja e lá na sua casa você não serve?
Então, essas questões são parâmetros que nos ajudam, né? Tanto a nós como os nossos discípulos, né? Precisamos ser Sim, modelos. Se eu quero ter o direito de te ajudar, te ensinar, eu preciso estar pagando o preço, ir para a cruz, né? Para poder viver esses valores, colaboração, aprender a ter confiança em Deus, a não desistir dos desafios, né? Mas com coragem, enfrentar, confiando em Deus, né? Que Deus vai me usar, me capacitar, tem que ser exemplo disso, né? Então, para cada um desses, né? Ser mais capaz, cada um é um desafio, né? Ter mais compaixão, né? Que nos ajuda a ajudar essas pessoas, né? A exortá-las. sim, sim. No perfil, vamos dizer assim, da célula, é algo que nós somos desafiados o tempo inteiro. Como o pastor falou mesmo no início, a gente delegar tarefa para as pessoas, fazer com que elas cresçam, Uhum, eh, na célula, e somos desafiados a fazer com que essa célula cresça, uhum, levar os liderados a ter esse sentimento de compaixão, uhum, né, de levar elas ao discipulado, a cuidar de outros, e esse desafio leva a gente estar à frente da célula, no uhum, sentido daquilo que podemos mudar e às vezes ficamos acomodados. uhum, E às vezes nós não sabemos, para aí, por que que minha célula não cresce, por que que eu não uhum. estou crescendo, e aí nós vamos fazer uma avaliação e nós vamos achar aonde Boa. nós estamos errando. Inclusive, pode pegar essas 4 áreas, né? E fazer uma Uhum, avaliação com o grupo, né? Eu não coloquei isso sim, como ferramenta, mas você pode usar, né? Pegar as 4, eu vou botar, eu vou organizar, eu vou botar. uhum. Pegar esses 4C e fazer uma avaliação, né? Como pessoal e como célula, né? É, Ajuda a ter um norte. eu vindo aqui, um pouco do que eu vi hoje, tem semana que eu não tenho aqui nenhum convidado, eu vou pegar eles: "Ó, aqui, ó, senta aqui, vamos ver aqui como avaliar, vamos estudar um pouco isso aqui". Isso. Boa. Eu estou me sentindo desafiado nesse sentido, entendeu, pastor Se Alexandre? tornou mais uma ferramenta para ajudar pessoas, né? A se ajustar, né? Isso, para nós se ajustar, porque Isso. nós não estamos fazendo aquilo que deveria ser feito. Isso. Boa. Muito bom. Quero ouvir. Poliana, Maurício. A Ainda tem um Duda, que está tempinho, mais pole, ainda tem um tempinho. a Duda, que está mais pole aí quietinha, É, só É, estou mencionando ela. tá aqui quietinha, só ouvindo. quero Mas ouvir. é o estudo, né? Falando nessas 4 áreas, é isso mesmo. Eu me sinto desafiada também. E na questão da célula, né? Porque são uma célula que tem mais mulheres, né? Uhum. Inclusive, eu comecei ela mesmo me pediu, é, que ela falou que quer estar mais próxima, que ela quer aprender essa questão do discipulado, ela quer aprender quando o evangelismo, né? E nós já tivemos a primeira conversa. Sim. Então eu percebi que ela tem interesse Boa. e ela tem estado comigo na célula. Uhum. Então eu vejo um desafio assim para mim também. Ótimo. E essa aula hoje está me ampliando assim o pensamento, né? Como trabalhar, como fazer. Uhum. Então, para mim tem sido assim edificante. Glória a Deus. Maurício. Sou suspeito para falar. Eu adoro essas técnicas que o Ben Wong traz para nós. E são um constante desafio, na verdade, porque, como a gente bem falamos no começo, não é fácil, de jeito nenhum, né? Moldar alguém, né? A gente mal consegue se moldar, mal Uhum. consegue trazer para a nossa realidade, né? A nossa transformação. Nós estamos em constante transformação. Então, Uhum. quem dirá conseguir, né? Às vezes a gente não tem nem paciência com Passar a isso para gente outra mesmo, pessoa. quem dirá com o outro, né? Então, e às vezes,
minha esposa diz sempre que sou muito duro, né? Uhum. Porque assim, eu às vezes me sinto um pouco como o Paulo, um pouquinho. Só cajadada, né? Porque assim, Tem um perfil que é Paulo Cajadada, que é cheio de né? meme, que é só pancada. Vou procurar. Procura aí, Paulo Cajadada. Ai, Senhor. Mas então, é, na verdade, a gente até percebe que não é fácil, né? Não é fácil mesmo. Não só cuidar de pessoas, mas fazer com que haja uma transformação genuína, né, no coração delas. Uhum. Eu tenho por mim algumas pessoas que eu consegui hoje, que são amigos, né? Foram discípulos, hoje são amigos, que moram em São Luís, por sinal, Uhum. que aprenderam muito comigo e fiquei sabendo depois, né? Porque na hora a gente tá lá, tá na luta, tá na célula, e é o discipulado, e a gente vai, repreende, Uhum. exorta. E quando eu fui embora de São Luís, o cara me liga, estou com saudade de você, porque sinto falta disso, disso. Eu digo, ah, é? Uhum. Aí a gente, talvez não percebe, mas a gente está semeando, né? Eu percebo isso como uma grande responsabilidade, Uhum. porque tudo que semeamos, né, segundo a lei da colheita, tudo que semeamos cresce. Se a Sim. gente semeia a coisa errada, tanto no casamento, quanto na igreja, quanto na célula, quanto nas amizades, em qualquer momento. Uhum. Mesmo quando a gente não semeia, a gente é obrigado a colher. Uhum. Porque a gente semeia um pé de laranja, sai, né? Se a semente de laranja, nasce uma laranjeira, um pé de laranja. Uhum. Eu sou experiente. Se você semeia uma semente de limão, o limão cresce. Então, se você Uhum. não semeia nada, a erva Uhum. daninha cresce. É verdade. Então, até quando a gente não semeia, Alguma tem que coisa tomar vai vir, cuidado, né? porque a gente vai colher alguma coisa. Então, nós somos Ou a gente obrigados a vai semear boa colher semente. a fome, né? Que não vai comer nada. Eu te digo, quando o cara me fez refletir sobre essa questão da erva, né? Eu respondi, não, você não semeia, não colhe nada. Não, você colhe erva daninha. Quando o terreno não é cultivado, quando a mente do seu discípulo não é trabalhada, o que sobe não é flor, não é fruta, mas é erva que machuca o É, coração da pessoa. e o pecado brota naturalmente, não precisa nem fazer esforço, né? Mas Não. a virtude tem que ser assim bem trabalhada, né? Ajudada, ajustada. Aí Eu vejo depois você vê uma célula que não cresce, que não forma ninguém, que ninguém discipula, que povo acomodado, porque afinal de contas você não semeou, você não treinou, né? Fez tudo só. olha, eu sou até suspeito nisso. Está passando uma situação parecida com uma célula aqui em Curitiba, e, enfim. Ainda falaremos sobre isso. Eu não vou dar Ok. spoiler. Vou dizer como vai acabar. Tá certo. Então vamos lá, vamos encerrar. Vamos ir para o encerramento. Deixa eu botar aqui a parte final. Muito bom, gente. Obrigado pela participação. Então, a nossa historinha de hoje é a lição da borboleta. É uma história bem conhecida, mas ela é sempre assim uma história muito eficaz. Tem tudo a ver com o que a gente viu hoje. Um dia, uma pequena abertura apareceu em um casulo. Um homem sentou e observou a borboleta por várias horas, conforme ela se esforçava para fazer com que seu corpo passasse através daquele pequeno buraco. Então pareceu que ela parou de fazer qualquer progresso, a borboleta. Parecia que ela tinha ido o mais longe que podia e não conseguia ir mais longe. Então, o homem decidiu ajudar a borboleta. Pegou uma tesoura e cortou o restante do casulo. A borboleta então saiu facilmente do casulo, mas o seu corpo estava murcho e era pequeno e tinha as asas amassadas. O homem continuou a observar a borboleta, esperando que a qualquer momento as asas dela se abrissem e esticassem para serem capazes de suportar o corpo que iria se afirmar a tempo. Nada aconteceu.
A borboleta passou o resto da vida rastejando com um corpo murcho e asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. O que o homem, em sua vontade de ajudar, não compreendia era que o casulo apertado e o esforço necessário à borboleta para passar através da pequena abertura era o modo com que Deus fazia com que o fluido do corpo da borboleta fosse para as suas asas, de modo que ela estaria pronta para voar, uma vez que estivesse livre do casulo. Algumas vezes, o esforço é justamente o que precisamos na vida. Se Deus nos permitisse passar através da vida sem quaisquer obstáculos, Ele nos deixaria aleijados. Nós não iríamos ser tão fortes como poderíamos ter sido. Nós nunca poderíamos voar. Pedi força e Deus me deu dificuldades para me fortalecer. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi prosperidade e Deus me deu cérebro e músculos para trabalhar. Eu pedi coragem e Deus me deu perigo para superar. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Pedi favores e Deus me deu oportunidades. Eu não recebi nada que pedi, mas recebi tudo que precisava. Linda história, né? A ferramenta é uma autoavaliação. Você vai dar uma nota de 0 a 10, avaliando o seu entendimento e prática em investir em pessoas de acordo com os seguintes pressupostos de Ben-Hur. Alguns deles nós vimos na aula, outros não. Mas tem tudo a ver com essa aula. São 10 pressupostos de A a J, e a cada um você vai se avaliar, você como alguém que investe em pessoas, se você está seguindo bem ou não esse pressuposto. Então, você vai dar a nota de 0 a 10, de acordo com como você tem sido nessa área, nesse pressuposto de investir em pessoas. E aí você vai poder perceber o que é que você tem que melhorar. Você pode também pegar, como eu falei na aula, os 4 Cs, né, do treinamento, e também se avaliar como é que você está sendo nessas 4 áreas. E também você pode fazer essa avaliação na sua célula. Como célula, que nota nós damos para a célula nessas 4 áreas, né? Que seria a competência em cumprir a missão, a confiança, a compaixão e a colaboração, tá? Então, faça uma autoavaliação e busque meios de melhorar. E aí que vão os pressupostos. Primeiro, a letra A. Primeiro, desenvolva você mesmo. Que nota você dá? Né? Você está buscando desenvolver a você mesmo? Ou você está tão preocupado em desenvolver os outros e está deixando para trás o seu próprio desenvolvimento? Então, daí a nota de 0 a 10, né? Letra B. Há um grande valor em um indivíduo. Se interesse pela pessoa. Que nota você dá para esse seu coração que se importa com o outro? Você valoriza cada indivíduo? Você se interessa por ela, pelas necessidades dela, de 0 a 10. Avalie aí a sua célula. Como é que está o seu coração para as pessoas da célula? Letra C. Tenha paciência. Desenvolver pessoas leva tempo. Como é que está a sua paciência? Né? Você está reconhecendo que não é rápido preparar alguém? Letra D. Pessoas devem ser seu maior patrimônio. De fato, isso é verdade? De 0 a 10, que nota você está dando? Você pode avaliar isso de maneira geral, até na sua casa, na sua família, né? No seu trabalho, na igreja, na célula, né? Letra E. Acredite na pessoa e traga à tona o melhor nela, nessas pessoas. Será que você tem sido alguém assim? Que acredita no potencial delas, dessa pessoa, e está buscando trazer o que há de melhor nela, de 0 a 10? Letra F. Remova os preconceitos. Às vezes, nós rotulamos, né, as pessoas e ficamos presos ao preconceito, né? De repente, a pessoa tem uma área de falha, né, uma fraqueza, um pecado, e para nós, não, eu não... dá nojo, repulsa. Então, não, esse tipo de gente não quero cuidar, não.
Esse tipo de gente eu não quero discipular, não. Então, não deixe, né, nenhum preconceito lhe impedir de investir nas pessoas, né, de discipulá-las. Letra G. Permita a pessoa cometer erros, né? Porque às vezes a gente trata ela de uma maneira muito fria por causa do pecado, de uma falha, de um erro, ou então a gente desiste de acompanhá-la por causa de algum erro, de alguma falha, né? Mas as pessoas são imperfeitas, né? Então, a gente precisa ter graça, ter mais misericórdia. De 0 a 10, como é que a gente lida com isso? Se alguém pecou, a gente desiste dela ou a gente permanece, né? Quando ela erra. Letra H. Desenvolva um coração paternal ou maternal, se você for mulher, né? E homem paternal. Ou seja, tenha um coração pastoral. Tenha um coração de quem se importa, de quem cuida, como um pai, como uma mãe que zela por um filho, uma filha. Que nota você dá para esse coração? Você tem visto as pessoas como gente assim, que você está cuidando como quem cuida de um filho? Né? A letra I. Nunca seremos aptos a desenvolver pessoas se tivermos medo de corrigir os erros das pessoas. Isso aqui a gente já viu. Então, de 0 a 10, como é que você está nisso? Você só quer agradar ela ou você está disposto a exortá-la, a falar de assuntos difíceis, para o bem dela, sem ter receio de trocar em assuntos complicados, né? De 0 a 10. E a última, né, a letra J, não baixe o padrão, mas desenvolva as pessoas para alcançarem o padrão. Então, que nota você dá nisso? Né? De 0 a 10. Ok? Então, isso aqui é o exercício para nos avaliarmos e praticarmos esses alvos quando o quesito é investir em pessoas, né? E a célula é o ambiente de investirmos em pessoas. As dicas de livro de hoje são 2 livros, tá? Um é o de John Maxwell, só que ele tem 2 nomes por aí, que ele mudou, houve uma adaptação no nome, mas é o mesmo livro, tá? Quando eu li, a capa nem era essa. Eu li esse livro tem quase uns 20 anos, viu? Que é esse daqui, né? 17 Incontestáveis Leis do Trabalho em Equipe, de John Maxwell, mas eles mudaram, eu vi na internet que mudou o nome, agora esse nome é bem aqui, 17 Princípios do Trabalho em Equipe. Esse livro é formidável e ensina muito bem a trabalhar em equipe, trabalhar no grupo, a colaboração que a gente viu, a se importar com as pessoas, preparar pessoas para a excelência. Eu cheguei a trabalhar esse livro, se não me engano, foi em 2005. Trabalhei em 2005 com os líderes de célula na época. Eu dividi em pequenos grupos, foi um retiro que a gente fez só para líderes, líderes e auxiliares, supervisores de célula, e fizemos vários grupinhos, e cada grupo pegou um capítulo, uma dessas leis, né, um dos princípios, e eles tinham que ler juntos e tirar as lições principais e preparar uma cartolina. Eles tinham que preparar as lições daquele princípio que eles pegaram e depois eles tinham que apresentar no grupão. E a gente dividiu em vários grupos, né? Só que a gente fez 2 rodadas, né? E aí, na segunda rodada, a pessoa pegava um outro capítulo, porque eram muitos, né? São 17, e foi em um dia a gente leu o livro todo, porque dividimos em grupos, né? Cada grupo foi ler um capítulo e ensinar para o grupão. Então foi fantástico a experiência, né? E depois até outras igrejas copiaram o modelo, né? A Maranata hoje faz muito isso, aprendendo o que a gente fez naquela época, 20 anos atrás. Então esse livro é muito bom e vale a pena trabalhar com a sua equipe, ou com a sua célula, ou com seus líderes. E esse livro aqui, da Ângela, do Coorte, que se chama Garra, o Poder da Paixão e da Perseverança. Esse livro não é um livro evangélico, tá? É escrito por uma psicóloga, mas é um livro que fala muito sobre a importância de você perseverar, de você continuar, né, com garra, né?
E esse livro eu ganhei de presente do meu mentor. Ben Wong me deu há um mês esse livro de presente. E eu estou até com ele aqui, né? E eu estou com essa missão de ler esse livro, mas eu já indico para todo mundo, tá? Enquanto eu pego a preciosidade para aprender e estudar, já estou indicando para os outros. Olha, tem esse livro aqui, né? Tem a ver também com o que a gente viu na aula de hoje, tá? E a dica de vídeo é uma história diferente do Maurício de Souza, que é a história, uma outra história diferente de Cascão e Cebolinha, de uma verdadeira amizade, tá? E eu vou passar para vocês. Essa história, ela tem, é como se fosse um PowerPoint, tá? Não é bem um vídeo, mas eu vou até procurar, talvez tenha em vídeo. Mas eu vou mandar para vocês o PowerPoint que mostra de maneira muito prática e ilustrativa o que significa uma verdadeira amizade que passa pelo teste do tempo, né? Então, essa é a nossa aula de hoje.